Meus irmãos, desde a última oportunidade que eu tenho falado sobre os atributos de Deus, e eu tenho procurado mensagens que possam enfatizar um desses atributos. E hoje, como eu adiantei para as crianças, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 99, para enfatizarmos um desses atributos do Senhor nosso Deus, que é a sua santidade. Salmo de número 99. Você também que está em casa, pegue a sua Bíblia, abra no texto, vamos juntos acompanhar a leitura e que Deus possa falar ao nosso coração. Salmo de número 99. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos uma vez mais, vamos pedir que Deus possa nos falar pela sua palavra em mais essa oportunidade. Fale com Deus, peça ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Deus por mais essa oportunidade que temos de em culto ouvir-te, louvar-te, bendizer-te, sentir-te aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou por estas portas, por aquelas que nos acompanham na transmissão. Que a Tua palavra possa encher o nosso coração, ó Pai, da Tua santidade, que ela seja manifesta em nós ao ouvir a Tua voz e a também atendê-la, a obedecê-la, Senhor, em todos os nossos caminhos. Oramos agradecidos, pedindo a Ti que fale com cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, este é o livro dos Salmos, e vocês devem estar lembrados que eles são uma composição de músicas, de poemas, de canções, de orações transformadas em músicas. Elas foram divididas aqui em 5 grandes grupos, e nós estamos lendo um dos Salmos do 4º grupo, o 4º livro dos Salmos. Um certo autor, ele fez uma divisão temática acerca desses livros. Grande é o debate sobre qual critério o editor, inspirado também por Deus, assim cremos, resolveu dividir o saltério. E ele chegou à conclusão que os 2 primeiros salmos de todo o saltério correspondem a uma introdução acerca do tema do justo que adora a Deus e do rei messiânico que viria para salvar os eleitos. E termina com os 6 últimos capítulos, ou os 6 últimos salmos, em louvores de aleluia, começam e terminam com uma convocação ao louvor a esse Deus trino, para finalizar este saltério com toda a exaltação e celebração, portanto, todo ser que respira, louve ao Senhor. Além disso, ele identificou que esses 5 grandes livros, eles foram agrupados, ou foram reunindo estas canções em um aspecto temático progressivo acerca da história do povo de Deus, a história do povo de Israel. E ele fez isso começando com os primeiros 41 salmos aqui, o Salmo 1 até o Salmo 41, sempre colocando os 2 primeiros salmos que introduzem cada um desses grupos como a introdução daquele grupo temático. Então, o primeiro seria um clamor mais pessoal, por isso que boa parte dos primeiros salmos ali foi composta por Davi. Davi faz uma oração muito em tom pessoal. Eu estou sendo perseguido, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois desse tom de socorro pessoal, amplia-se e passa no segundo livro, a partir do Salmo 42, a ter um clamor mais nacional. É a nação clamando ao Senhor por sua misericórdia. Depois nós entramos no livro 3.
e ali estão a maior parte dos salmos de penitência, os salmos de desespero, os salmos de medo, os salmos de lamento, os salmos de aparente abandono de Deus, que corresponde muito bem àqueles períodos de cativeiro, onde o povo era levado escravo, tanto na Babilônia, o reino do sul, quanto na Síria, o reino do norte, por terem se rebelado contra o Senhor, e assim eles escreviam e cantavam, choravam os seus lamentos por meio dessas canções inspiradas. Nós temos depois disso, este que é o quarto livro, que aí corresponde a um período de amadurecimento da fé deste povo. É que ainda estando nesses cativeiros, ainda curtindo o sofrimento de estarem longe da sua pátria, longe do templo, longe das plantações, com perdas familiares, com humilhações dentro de etnias pagãs ali, longe da adoração a Deus, com saudade da sua pátria, mas eles olhavam para o Senhor, arrependidos dos seus pecados, e já conseguiam celebrar, elevavam a tônica do lamento para a celebração esperançosa de que a vitória estava por vir, de que o livramento estava por chegar. E é por isso que este salmo aqui, nós temos uma sequência do Salmo 92 até o Salmo 100, com salmos reais, que começam e terminam com exaltações a este Deus que é rei. Veja, o povo aparentemente ainda estava sem rei, estava dentro de nações ímpias, estava longe da sua pátria, estavam sendo oprimidos como escravos por nações estrangeiras, mas eles olhavam para os altos céus e sabiam que era de lá que vinha o governo sobre a sua vida. Portanto, essa primeira expressão que nós lemos aí no Salmo 99, reina o Senhor, literalmente aqui está dizendo, Deus é o rei. A primeira expressão cantada neste salmo indica esse senso de pertencimento de um povo que, às vistas humanas, havia sido preterido por Deus, havia sido abandonado no deserto para morrerem ali, mas Deus sempre esteve cuidando, governando, amparando, suprindo e prometendo restaurar-lhes a terra. É por isso, então, que muito provavelmente o autor deste salmo aqui seja Davi. Nesse contexto aqui, nós temos expressões que se repetem lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, em que Davi canta louvor a Deus, uma celebração a Deus, naquele episódio, quando a Arca da Aliança, que havia sido perdida, é recuperada e levada para o alto do Monte Sião, estabelecendo ali uma ponte de contato, céus e terra, o governo de Deus se fazendo ali visível no governo dos homens. E essa canção, ela é repetida em várias de suas expressões aqui nesse texto. Portanto, Davi, sendo rei, ele olha para Deus e fala, eu não sou o rei, tu és sempre o rei, tu és o rei sempre eterno do teu povo. Seja onde teu povo estiver, seja qual governo humano esteja dominando sobre algum povo, sempre quem reina é aquele que está dos céus, ordenando que a terra possa existir de acordo com a sua vontade, se mover de acordo com a sua vontade. Esse salmo aqui, ele tem um refrão. Ele se repete aqui 3 vezes. Se vocês observarem os versículos 3, 5 e o último, o verso 9, eles fazem essa divisão natural do texto aqui. E em todos essas três partes dessa canção, se repete a expressão que dá motivo à exaltação do salmista. Porque Deus é santo. Veja, o verso 3 diz, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. O verso 5 diz, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Ele termina dizendo, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse salmo, então, trata da manifestação da santidade de Deus. E a primeira manifestação ressaltada aqui pelo salmista é que a santidade de Deus se manifesta em seu governo soberano. Se você observar os 3 primeiros versículos, há um clamor, não apenas nacional, mas cósmico, para que todos adorem aquele que é santo e que governa soberanamente sobre todo o mundo criado. Diz o texto, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Veja que existe aqui uma correspondência, de expressões que se parecem aqui, que se combinam de forma sinonímica. Nós temos aí a expressão reina o Senhor, e depois nós temos Ele está entronizado acima dos querubins. Nós temos a expressão tremam os povos, e no final, abale-se a terra.
Uma combinação na poesia hebraica aqui indica que esse rei, que é soberano, que governa sobre tudo e todos, deve receber louvor de todos. Ele é Senhor sobre todos os povos e a terra abala-se diante do seu poder. Nós temos aqui a figura dos querubins indicando a guarda dessa santidade. Vocês devem lembrar que a figura dos querubins aparece primeiro, que era digamos assim, um tipo de anjo, exercia algum tipo de função diferente nos céus. Existem os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, mas os querubins, sempre que eles aparecem aqui na Escritura, eles trazem um pouquinho dessa ideia como se fossem guardiães da santidade divinal. Eles aparecem primeiro lá em Gênesis, assim que acontece a queda, em Gênesis capítulo 3, a queda do primeiro casal em pecado, são colocados dois o quê ali para guardar o jardim? 2 querubins. O homem e a mulher pecam, por assim dizer, contaminam o jardim santo do Senhor, e eles são expulsos do jardim para que o jardim seja santificado, seja purificado, seja limpo. E aí, para guardar o jardim e evitar a reentrada deste casal fora de um contexto ali de purificação, eles são ali colocados, esses 2 querubins, com espadas girantes ali, para guardar a entrada daquele lugar santo. Esses querubins também aparecem em uma cena que nos traz um significado muito interessante. É que na antiga adoração, na antiga aliança, nós temos ali muito forte a presença de Deus simbolizada no templo ou no tabernáculo. E nesse lugar de adoração eram feitos os sacrifícios, Havia uma divisão. Havia um lugar chamado lugar santo, e depois deste lugar, separado por um véu, havia o lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos, que só quem entrava era o sumo sacerdote apenas uma vez ao mês. Uma vez ao ano. E era tão preocupante esse momento do dia da expiação, a preparação era tão intensa, porque aquele lugar de fato era santíssimo, que para que aquele sumo sacerdote pudesse adentrar aquele lugar santíssimo, ele deveria ser amarrado pelos pés em uma corda, porque se ele entrasse ali de forma impura, indigna, de forma atabalhoada, sem ter feito todo o preparo, sem ter orado, se preparado e se consagrado a Deus, ele corria o risco de ser fulminado e morto lá dentro. E para que ele não ficasse lá, contaminando o lugar, as pessoas iam puxá-lo pela corda para sair de lá. Tamanha era a seriedade dessa expiação, era o derramamento do sangue de animais puros, para que um povo impuro pudesse ser purgado de seus pecados. Pois bem, este véu, que guardava, por assim dizer, a entrada do Santo dos Santos, havia bordado neste véu a figura de querubins, meio que guardando a entrada daquele lugar santíssimo. Nós temos aqui, irmãos, essa imagem do Deus que é entronizado acima dos querubins. Deus se manifesta de forma santa, pura. A sua adoração deve ser santa, deve ser consagrada. E Ele faz isso, e Ele faz questão de guardar a entrada, digamos, do ambiente da adoração, porque a adoração a Deus é levada a séria por Ele. E todos que se achegam perante o Senhor para adorá-lo, devem santificar-se também. Isso Ele fez, deixando claro na expressão, Ele está entronizado acima dos querubins, e toda a terra estremece, abala-se diante do poder santíssimo que flui da sua presença. Deus é aquele que não apenas rege os homens e reina sobre as nações, Ele está entronizado acima dos seres angelicais, acima dos seres espirituais. Deus é supremo, Deus é o Santíssimo Senhor. Portanto, todos devem se colocar diante dEle em pureza de coração, arrependidos dos seus pecados, para lhe prestar o culto que lhe seja agradável. Olhando assim, cada um de nós aqui deve olhar para si e pensar: eu não tenho condições de entrar neste lugar. Eu não tenho condições de acessar a presença desse Deus puríssimo, desse Deus santo, desse Deus que algumas pessoas que viviam para orar, viviam para se consagrar, corriam o risco de perderem a vida por falta de santidade. Como eu poderia entrar nesse santo lugar? E aí nós temos o salmista no Salmo 24, tão cantado e tão orado e tão lido muitas vezes em nossas liturgias, em que o salmista faz essa pergunta: quem poderá entrar no Santo dos Santos? Quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso. Ele entra pelos portais da presença do Altíssimo Deus. E por causa disso, levando o mérito que é somente dele, tendo levado as nossas impurezas, os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas acusações, todas sobre si no madeiro, a maldição que recairia sobre nós, recaiu sobre ele. E a santidade que pertencia somente a ele, foi dada gratuitamente a nós. E isso por amor. Cada um de nós, irmãos, só estamos aqui neste culto, podendo cantar, podendo pronunciar o nome do Senhor, podendo orar e podendo ouvir a sua voz, sem sermos fulminados pelos nossos pecados, porque Deus nos trata com misericórdia. Aqui um pouquinho mais para frente, no Salmo 103, no versículo 10, um salmo que a gente também usa frequentemente aqui, especialmente no momento de contrição, você vê o salmista dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É por isso que nós somos aceitos em adoração ao Senhor, é por causa dos méritos do seu Filho, Jesus Cristo. O verso 2, o salmista continua dizendo que o Senhor é grande em Sião, e ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Mais uma vez um trocadilho aqui. Ele fala da grandeza de Deus, mas ele cita Sião. Ali o lugar onde era construída a cidade de Jerusalém em sua volta, o Monte Sião, representando um Deus que cuidava do seu povo. Mas logo em seguida ele amplia esse significado dizendo: Deus é sobremodo elevado acima de todos os povos. Portanto, o verso 3, que também divide opiniões, algumas pessoas acreditam que aqui trata-se de uma Calvino, inclusive, ele comenta que esse versículo 3 seria uma chamada a uma celebração do povo da aliança, do povo de Israel. Mas eu acredito humildemente que a partir do versículo 2 há uma preparação para essa elevação, para esse alargamento das fronteiras da adoração a esse Deus. Porque o verso 2 prepara dizendo: Deus é grande em Sião, mas ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Portanto, a conclusão lógica que vem no versículo 3 é, vamos ler juntos? Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Celebrem quem? Todos os povos. Todos os povos devem celebrar a esse Deus santíssimo. Era assim que o nome de Deus era, por assim dizer, purificado entre as nações, santificado entre as nações. Alguma pessoa uma vez me perguntou, disse: pastor, eu não entendo muito quando a gente vê a oração do Pai Nosso, né? E uma das primeiras petições é: santificado seja o teu nome. Como que a gente vai pedir a Deus para santificar aquilo que já é santo? Como que a gente vai pedir a Deus que o nome dele se torne santo, se Deus é santo e o seu nome, obviamente, é santo também? A ideia ali é exatamente pedindo, é uma oração do homem para Deus, reconhecendo que Deus é santo e pedindo que, através da nossa vida, essa santidade do Senhor seja observada, que as pessoas olhem para nós e saibam que Deus é santo. O nome de Deus, em toda a Escritura, traz não apenas o título de Deus, as expressões que se referem a Ele, os nomes, substantivos próprios de Deus, não apenas sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre nome de Deus, ela está falando sobre o ser de Deus. É mais ou menos uma explicação ontológica de quem Deus é em seus atributos e econômica, aquilo que Deus faz através da revelação do seu ser e daquilo que Ele é, essencialmente. Então Deus é santo e tudo o que Ele faz é santo. Portanto, o seu nome carrega os seus atributos. Quando eu falo assim, você está aqui em nome de quem? Isso significa representação, não é? Você está representando alguém. Quando eu e você, aonde estivermos, falamos com alguém, pregamos a palavra, damos bom testemunho, convidamos a pessoa para arrependimento e fé, nós estamos falando em nome de Deus, e o nome de Deus é santo. Deus, em todas as suas qualidades, é louvado porque Ele é santo. E nós, em todo o nosso proceder, devemos revelar a santidade do Senhor de maneira representativa. Isso por quê? Porque Cristo agora é quem vive em nós. Não mais eu, Cristo vive em mim. É tamanha a nossa responsabilidade, irmãos, mas é tamanho o nosso privilégio também. Saber que onde você e eu chegamos, carregamos o nome do Senhor, as características do ser magnífico de quem Deus é.
E isso expressa a santidade de Deus na vida. E é assim que a gente deve orar, e é assim que a gente deve viver. É por isso que essa celebração é para todos os povos. Quando Deus era, por assim dizer, ultrajado pelo seu próprio povo, renegado, se rebelaram contra ele, e Deus os lança ali para aqueles cativeiros, na ideia mitológica das guerras da antiguidade, a ideia era que Baal venceu, era que Marduk destronou Jeová, e assim o nome de Deus era manchado entre as nações. Esse Deus é fraco, o Deus do templo foi destronado. E aqui, quando Deus promete essa celebração de um Deus santíssimo, prometendo a liberdade que estava por vir, que estava por chegar, é por isso que estes salmos todos aqui, salmos reais de exaltação a esse Deus trino, revelam esse amadurecimento na fé de um povo que ainda não viu a libertação, mas que finalmente parece acreditar nas palavras do profeta esquecido Jeremias, que passou toda a sua vida profetizando, lançando sobre eles palavras de arrependimento, não fora ouvido. E alguns falsos profetas diziam: olha, esse cativeiro vai durar não mais que 2 anos, não precisam se preocupar, não construam suas casas, não casem, não trabalhem, apenas esperem, porque daqui a pouco vocês serão libertos. E Jeremias se levantava e dizia: não será assim. Antes que se completem 70 anos, vocês não sairão deste lugar, mas Deus restaurará a sorte de Sião. Deus santificará o seu nome que vocês mancharam. Deus exaltará o seu nome que vocês repudiaram. E através da libertação e da redenção de vocês, do retorno à terra, o nome de Deus será vindicado, a sua santidade será vindicada. E foi assim que aconteceu. É por isso que esse Deus que é santíssimo revela-se santo, mesmo na sua direção de governo soberano. Nunca sendo um governo tirano, autoritário, mas com a autoridade que vem dos céus para a terra, governa com misericórdia, recuperando aqueles que se rebelam contra ele. É assim que esse convite se renova para nós nesta noite também. Onde está a nossa adoração? Como está o nosso acesso a Deus? Como está a nossa vida de integridade com o Senhor? Como anda a nossa expectativa daquilo que Deus já fez e do que Ele vai completar a fazer, sem que necessitemos tomar nossos próprios meios, usar nossos recursos pecaminosos para alcançarmos nossos objetivos, para crescermos como povo, para angariarmos nossa influência numa sociedade tão vil, caída em pecado. Apenas aguardemos no Senhor. Ele prometeu nos libertar e nos levar de volta para casa. Enquanto aqui estivermos, construamos nossas casas, trabalhemos com honestidade, cuidemos da nossa casa, adorando aquele que é santo, porque aquele que é santo não pode mentir. Santificado seja o teu nome significa que ele cumpre cada uma de suas palavras, porque ele é santo e verdadeiro. Ele prometeu voltar para restaurar-nos uma terra que será eterna. E aí sim, longe de todo pecado e rebeldia que hoje ainda habita o nosso coração. No verso 4 até o verso 5, nós temos aí a segunda divisão do saltério, em que essa manifestação da santidade de Deus se dá agora no exercício da sua justiça. Veja, esse Deus que é o Rei soberano, ele executa a sua justiça em santidade. Veja o que é que diz o verso 4. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Agora, esse salmista, ele destaca que o rei que governa poderosamente possui 3 qualidades relacionadas à justiça. Ele usa uma expressão aí de uma progressão de ideias para expressar uma sequência lógica que, segundo o comentarista Schockel, ele começa pela atitude de amor e de estima do direito, passa pela instauração e manutenção de um regime de retidão e equidade, que resulta numa administração da justiça e do direito como tarefa de governo. Deus, meus irmãos, Ele ama a justiça, e por isso, porque Ele ama a justiça, Ele estabelece e julga a todos retamente. Ele não impunha o seu poder arbitrariamente, mas de acordo com a sua natureza justa e reta. Era assim que, através da dinastia de Davi, Deus governava sobre o povo de sua aliança. Sendo perfeitamente reto em seu caráter e em seu juízo, Deus sempre procedeu desejando que o trono de Israel também fosse justo, para que o povo também, olhando os seus reis justos, buscassem viver de maneira justa.
E sendo ele este verdadeiro rei, exercendo sua justiça a partir de Jacó, equivale aqui a Israel, né? Aquele que foi restaurado e tornado príncipe de Deus, como povo escolhido ideal, sem divisão dos reinos. É bem verdade que depois de Davi, esse reino que parecia tão sólido, tão amplo, tão dominante, tão justo, acabou se tornando dividido por conta dos pecados de Davi e dos seus filhos, especialmente Salomão, que veio depois e assumiu o trono. Foi durante o período de Salomão que o reino do norte se dividiu do reino do sul. Eram apenas uma nação, a nação de Deus, o povo de Jeová. E agora se viu dividida em seus caprichos, em suas adorações equivocadas e idólatras. Mas agora o chamado no verso 5 é para que todo o seu povo, o povo de Israel, o Jacó restabelecido, o Jacó restaurado, redimido, pudesse ser visto como povo de verdadeira aliança e que pudesse agora exaltar a esse Deus. Por isso que a expressão é colocada, nosso Deus. O salmista convoca então o seu povo a prostrar-se diante do escabelo de seus pés. Em outras versões aqui se traduz por estrado dos seus pés, ou pedestal, que era aquele lugar mais alto de onde os reis pronunciavam os seus decretos e as suas palavras ao povo, né? Um suporte que eleva alguém para lhe conferir um destaque. O trono de Salomão, por exemplo, ele tinha um estrado feito de ouro, de onde ele dominava e reinava sobre o povo de Israel. E alguns visitantes que chegavam ali, em sinal de reverência e de respeito ao rei, se dobravam, ficavam ajoelhados ali aos pés daquele pedestal, em reverência ao rei. Nas Escrituras, esses termos eles podem se referir tanto à Arca da Aliança, a gente vê isso lá em Crônicas, quanto ao santuário de Deus, em várias outras referências. Também pode se referir à própria cidade de Jerusalém e também à terra, a toda a terra, como sendo o estrado dos pés de Deus. É como se, por assim dizer, a terra fosse o palco da manifestação do governo justo do Deus Santo. E é por isso que diante desse Deus todo-poderoso, que a terra não pode comportá-lo, apenas serve para pedestal, para lhe conferir destaque, esse Deus fala com autoridade a todos e fala de maneira justa, de maneira santa. Portanto, todos devem atender à convocação de ajoelhados prostrarem-se em adoração. É por isso que o verso 5, mais uma vez, traz essa convocação. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. É interessante, porque o comentarista Warren Wiersbe, ele faz ele esclarece uma ideia que a arca no santuário representava ali o trono de Deus, de modo que os peregrinos israelitas dirigiam-se a Jerusalém a fim de adorar junto ao escabelo do Senhor. E observe, durante muitas festividades, inclusive essa, o dia da expiação, que é feita referência aqui, todo o povo judeu, mesmo os não moradores da cidade de Jerusalém, saíam de suas terras e iam até Jerusalém, acampavam por alguns dias ali, e eles já iam cantando. Nós vemos aí nos salmos de degraus, salmos que eram de romagem, em que eles saíam já de casa adorando a Deus, caminhando em direção ao Monte Sião. E o que é que tinha no Monte Sião? Nessa ocasião aqui, muito provavelmente estava sendo cantada a recuperação da arca, que estava sendo colocada no Monte Sião. O que representava ali, irmãos? As pessoas saíam dos seus lugares, indo adorar junto aos pés do Senhor, junto à plataforma do governo soberano desse Deus justo e santo, e eles iam fazendo isso olhando para o Monte Sião, que representava o centro do governo de Deus na terra. Mas o convite é para todos, não apenas para os judeus, não apenas para os moradores de Jerusalém, nem para os prosélitos que haviam se convertido àquela fé, mas para todos os povos. Adorem ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. É assim que nós somos convocados a adorar este Rei. Nós somos tendentes à adoração, todos nós sabemos disso. Você sempre adorará a alguém. A diferença é quem receberá a sua adoração, a quem está sendo destinada a sua exaltação, a sua confiança, a sua submissão, a quem seu coração obedece, a quem você dá ouvidos, diante de quem você estremece, diante de que voz você se prostra. Nós somos tendentes,
por causa do pecado que ainda habita em nós, a não poucas vezes darmos poucos ouvidos à voz que nos destina ao pé do Monte Sião. E muitas vezes entramos por vias tortuosas, pegamos atalhos do nosso próprio coração, os achismos de experiências, de prazeres, de ganhos, de relacionamentos arriscados, ou mesmo depositamos em nosso silêncio, sem que ele seja expresso, um desejo de que alguém possa estabelecer as rédeas do governo da nossa história. Depositamos muitas vezes a nossa confiança em outros homens, naqueles que se colocam na dianteira para liderar, seja um povo, seja a nossa vida, a nossa casa. O que é que tem doutrinado a nossa casa? O que é que tem governado? O que é que tem dado a instrução? Qual é o tipo de conselho que tem entrado em nosso coração? Nesses dias nós somos sempre desafiados, irmãos, a voltar à nossa adoração confiante ao único Deus que reina eternamente sobre céus e sobre terra. Apesar de não vermos ainda a Arca da Aliança, talvez não a veremos como ela era, mas ela não está aqui sendo vista, e graças a Deus por isso já teria se tornado motivo de idolatria, certamente, por muitos de nós, inclusive. Mas Deus, certamente, apesar de não ser visível, Ele tem um reino estabelecido. Nós não podemos ver o seu palácio, mas podemos perceber o seu juízo, a sua justiça, apesar de que, ainda hoje, esperamos, ansiosos pelo dia em que a justiça de Deus se manifestará sobre todos plenamente. Talvez andemos ansiosos, vendo injustiças serem escondidas. Talvez muitos de nós clamemos por justiça a um Deus que parece estar parado, que parece tolerar algumas injustiças dos homens. Mas o que está prometido é que esse Deus que julga, Ele ama a justiça. Ele sim executa, não executará, Ele já executa o seu juízo e a sua equidade. Tão somente clamemos a esse Deus de toda justiça e entreguemos o nosso desejo impetuoso de muitas vezes manifestar vingança pelas injustiças que sofremos a esse Deus que tudo vê, tudo julga e no final trará à luz todos os pecados dos homens, e todos aqueles que não se dobraram em vida se lançarão derrotados e cairão diante do tribunal deste grande rei. O Salmo vai para a sua parte final, trazendo mais um aspecto da manifestação da santidade desse Deus que é tão poderoso. Nós já vimos que Ele se manifesta em sua soberania, em seu governo soberano, também na manifestação da sua justiça, do seu juízo sobre a terra. E agora o salmista termina, nos últimos versos 6 até o 9, falando da manifestação da santidade de Deus através da fidelidade da sua aliança, da fidelidade do seu pacto. Os últimos versículos dizem assim: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O salmista aqui, ele traz 3 personagens, nesse versículo 6, dos mais importantes aí da história do povo judeu: Moisés, Arão e Samuel. E não sei se você percebeu essa curiosidade aí, né? Diz que Moisés e Arão aqui eram os seus sacerdotes. E depois ele cita Samuel e diz: todos esses invocavam o nome e clamavam ao Senhor, e o Senhor os ouvia. O que é que unia esses 3 aqui? Interessante que Moisés é mais destacado no papel daquele líder, parecido com o rei, que foi lá libertar o povo no Egito e dirigi-los à terra prometida.
Arão, sim, era o sacerdote. É da linhagem de Arão que vem todos os sacerdotes ali, com exceção de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque. Esse é assunto para uma próxima oportunidade. E depois é citado Samuel, que é muito mais identificado, ele sendo juiz, mas é muito mais identificado no papel profético. Então nós temos aqui o rei, o sacerdote e o profeta, os três principais ofícios, mas que todos eles aqui são unidos, por assim dizer, por uma característica em comum. É que todos eles eram homens de oração. Eram homens que clamavam a Deus, que invocavam o nome do Senhor, e o Senhor os ouvia. Interessante que um comentário que Matthew Henry faz sobre essa ideia desses interlocutores do povo de Deus, aqueles que oravam pelo povo, ele chegou a dizer o seguinte: todos eles fizeram da palavra de Deus a sua regra em todas as coisas, cientes que deste modo não poderiam esperar por outra coisa que não fosse a resposta às suas orações. Todos prevaleceram maravilhosamente em oração a Deus. Foram realizados milagres a pedido destes homens. Rogaram a favor do povo e obtiveram respostas de paz. Eram homens que viviam em paz com Deus. Eram homens que pautavam a sua oração e a sua vida na palavra desse Deus. E, portanto, tinham intimidade com esse Deus. O salmista, então, aqui afirma que o Senhor os ouvia e que, lá no versículo seguinte, diz que ele fala através da coluna de nuvem. E aqui é interessante essa imagem. Nós lembramos que Moisés, repetidas vezes, se colocava praticamente dentro de uma nuvem que ficava acima do tabernáculo para falar com Deus. Quando o povo olhava aquela nuvem parada ali em cima do tabernáculo, Moisés entrando ali para falar com Deus, o povo ficava de longe, porque sabia que ali se tornara um local santíssimo, era o céu tocando a terra, a visitação do Deus Todo-Poderoso a falar com Moisés. Tanto que o relato do fim da vida de Moisés, que provavelmente foi feito por Josué, em Deuteronômio capítulo 34, diz que não houve e jamais haveria profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Eu até comentava no acampamento dos jovens esses dias, que o que aconteceu com Moisés é de fato impressionante. Moisés chegou a pedir para ver Deus, que Deus se manifestasse diante dele. Moisés tinha intimidade com o Senhor, ouvia sua voz claramente, falava com Deus, era respondido em suas orações. Através de Moisés, das suas orações, muitos milagres foram feitos. E Moisés chega e fala: Senhor, agora eu quero te ver. E aí Deus falou assim: olha, eu não posso fazer isso, mas eu posso passar por detrás de você, entre duas rochas, e eu vou manifestar a minha bondade para você. E aí, só nesse aspecto de passar entre duas rochas, naquela frestrinha que sobrava, um dos atributos de Deus, a sua bondade, foi manifestada por detrás de Moisés, e isso já foi suficiente para deixar o rosto de Moisés iluminado como o sol do meio-dia, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para Moisés, a ponto de Moisés precisar usar um véu no rosto, porque as pessoas não podiam encará-lo, tamanha a santidade que foi espelhada da presença do Deus que manifestou um dos seus atributos, não aparecendo em forma corpórea, apenas manifestando a sua bondade por entre duas frestrinhas, ou uma frestrinha de duas rochas. Falar desse Deus, falar da santidade desse Deus, mais uma vez nos humilha tremendamente. Como que Deus ouvirá a oração desta pessoa que está falando aqui? Se Moisés não tinha condições de olhar para Deus, se transformando ali praticamente num sol escaldante à vista de todos, ficando de costas, apenas ouvindo e vendo o clarão que se passou por detrás dele, já foi tomado desse impacto tremendo que poderia encandear qualquer outro ser humano que olhasse para ele. Como que essa santidade pode estar acessível para mim? Como que esse Deus pode se dar ao trabalho de ouvir um pecador como eu? É porque esse Deus que se manifestava nessa nuvem nunca se manifestou pelos méritos de Moisés. Moisés sempre representou uma mediação que seria eficaz em Cristo Jesus. A oração de Moisés, em todos os momentos da história de Israel, os mais críticos, por exemplo, na construção do bezerro de ouro, em que Moisés fala: Senhor,
O Senhor vai nos abandonar? Se o Senhor não for conosco, risca meu nome do livro da vida. Moisés certamente intermediando ali, se colocando entre o povo e Deus, clamava pela misericórdia do Senhor e lembrava, por assim dizer, que Deus havia feito um pacto que não poderia ser quebrado. Deus prometeu estar com o povo, sendo benevolente, misericordioso, supridor de suas necessidades, mesmo que o povo não merecesse. É por isso que Deus muitas e muitas vezes, e repetidas vezes, manifestou a sua misericórdia em perdoar o seu povo, porque Deus tinha colocado o seu nome em cima da mesa. Ele não poderia agora voltar atrás. Deus havia ali fiado a completude da obra da restauração de um povo rebelde. É assim que Deus faz também na nossa vida. Deus não mandará uma nuvem parando sobre essa igreja ou uma nuvem parando sobre a sua casa para lhe fazer lembrar que Ele vai ouvir as suas orações. Ele mandou o seu Filho. A glória de Deus que se manifestava dentro da nuvem, a nuvem meio que protegia e vestia a presença de Deus para tornar acessível a Moisés a presença desse Deus Santíssimo. Deus pegou a sua santidade, a sua glória e manifestou numa imagem exata através do seu Filho. Foi Jesus quem veio em pele e carne, cobrindo, vestindo a glória desse Deus tremendo, para ser visto, tocado, ouvido por todo aquele que nele cresce. Jesus veio, e eu sei que essa geração da qual faço parte não o viu, não o ouviu, não sabe o timbre da sua voz, não sentiu o cheiro dos seus cabelos, não apalpou as suas mãos, não sentiu o abraço, não sentou do lado para tomar uma refeição comum. Privilégios que só aqueles que viveram com Ele tiveram. Mas esse Jesus que veio e está com o Pai, prometeu voltar para ter esses momentos comigo e com você. Mas de uma forma muito mais impressionante, muito mais sublime, muito mais magnífica, gloriosa, maravilhosa do que aqueles primeiros discípulos tiveram. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as nossas mãos não mais carregarão as marcas do pecado ao pegar na mão de Jesus. Quando o vermos face a face, ou quando o virmos face a face, nós não seremos consumidos, nós não cegaremos com o impacto da luz ofuscante da sua glória em santidade. Nós seremos aceitos e recebidos em sua presença e confundiremos o aspecto da nossa aparência com a aparência daquele em quem temos nos tornado. A imagem de Jesus tem sido feita em nós, para que no último dia possamos vislumbrá-la como um efeito de espelho e podermos dizer: como estou agora, finalmente, parecido com aquele que tanto queria conhecer, com aquele que tanto eu queria ver, com aquele que tanto eu queria conversar, tocar, abraçar, sentir o cheiro. Esse Deus que é soberano, que é justo, é um Deus que cumpre a sua promessa, a sua aliança de salvar todo aquele que nele crê. Nós temos então esse convite de exaltação de um Deus que perdoa pecados, toma vingança dos seus feitos, mas Ele vingou em Cristo Jesus para que sobre mim e sobre você não pairasse mais nenhuma condenação. É por isso que ele termina com este refrão, que combina com os últimos dois, ampliando os horizontes dessa adoração por toda a terra a esse Deus Santíssimo. Ele clama mais uma vez: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos, de servirmos a um Deus que não mente, que não falha, que não desiste, um Deus que prevalece, um Deus que é vencedor, um Deus que é justo, um Deus que é perfeito, mas que resolve continuar se relacionando com criaturas imperfeitas como eu e como você. Mas Ele faz isso através do seu Filho Jesus. O convite é para que creiamos em Jesus, é para que em Jesus tenhamos nossos pecados perdoados, e para que em Jesus a nossa adoração coletiva, em casa, individual, seja levada a sério, em santidade a esse Deus que fez tudo por nós, que nos deu o seu Filho e que voltará glorioso
para buscar um povo que se chama pelo seu nome. O seu nome deve carregar a santidade do nome de Deus. Como disse a sabedoria proverbial, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Você será chamado pelo seu nome no último dia. Na última trombeta tocada, eu e você queremos ouvir o nosso nome. Não o nome que carrega uma história de quedas e fracassos, mas o nome que carrega a história de uma redenção que começou lá atrás, antes de existirmos, antes da fundação do mundo, e que se completará, sem nenhuma dúvida, no dia glorioso da vinda do nosso Deus. Aguardamos ansiosos por isso. Enquanto isso, cantamos, oramos e ansiamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos Teu povo, Senhor, apesar de sermos assim, inconstantes, falhos, imperfeitos, como Moisés também era, como Arão também era, como Samuel também era. Mas como estes homens, nós queremos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que apreciam o reino soberano do Senhor sobre nós, homens e mulheres que são corajosos e que não temem os governos humanos desta terra, homens e mulheres que se encorajam pelas promessas do Rei eterno e não pelas vanglórias assumidas por aqueles que tentam se colocar no Teu lugar na nossa história. Ó Deus, nós queremos nos dobrar em adoração a Ti, oferecendo a nossa vida ao Senhor, Pai. Nós queremos Te adorar, os anjos Te adoram, o céu Te adora, a terra toda se dobra e se torna plataforma da manifestação da Tua santidade. Nós também queremos assim, Pai. Nós também queremos ser escabelo dos Teus pés. Nós também queremos ser palanque para que de Ti saiam as palavras através de nossa boca, para que haja vida onde há morte, para que haja salvação onde existe perdição, para que haja esperança em meio ao desespero. Nós não queremos, ó Pai, ser embaixadores de uma mensagem humanista. Nós queremos ser embaixadores da mensagem do Cristo que venceu, do Rei soberano, do Deus justo e do Deus compassivo que convoca pessoas de todas as línguas, tribos e nações a se derramarem em adoração esperançosa de que um dia tiveremos face a face com os nossos pecados agora tornados nulos e inexistentes, para que desfrutemos da comunhão plena, perfeita e definitiva pelos séculos dos séculos. Até lá, guarda o nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Livra-nos de nossas idolatrias. Perdoa-nos, ó Pai, todas as vezes que desviamos o foco da nossa adoração ao Senhor e nos faz cada dia mais cativos à mente de Cristo. Pois é em nome dEle e para a glória dEle que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.